Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson, estou trabalhando a língua portuguesa com vocês aí da primeira série. Vou lembrá-los mais uma vez de acessarem o Class, ver as atividades e fazer essas atividades que estão disponíveis ali no Class. E também responder a presença, entrar lá no link para você marcar a sua presença naquela aula. Se você está vendo a aula apenas pela TV ou pelo YouTube ou está vendo por aplicativo, e o que você deve fazer? Entrar em contato com a sua escola para ver se tem alguma atividade para você fazer, ok? Não esqueçam disso, isso é muito importante, tanto para você aumentar o seu aprendizado, como também para os professores saberem como está a sua relação com esse ensino. Vamos ver os nossos objetivos de hoje? Nós vamos rever as características do gênero folheto turístico. Nossa, de novo nós vamos falar de folheto turístico? Sim, mas por que nós estamos falando tanto desse folheto turístico? Porque hoje nós vamos produzir um folheto turístico. Por isso que nós vamos rever tudo sobre essas características. Para a gente começar, lembrando da nossa aula passada, do modo subjuntivo. Ele possui conjugação em quais tempos? Pretérito perfeito, futuro e presente. Pretéritos perfeito e imperfeito e o futuro. Pretéritos perfeito e imperfeito e o presente. Ou pretérito imperfeito, presente e futuro. Se você prestou bastante atenção na nossa aula anterior, você sabe que eu vou conjugar o modo subjuntivo. Lembram do modo subjuntivo? Ele vai indicar uma dúvida, uma hipótese. Eu vou conjugá-lo ele no pretérito imperfeito, presente e futuro. Eu só tenho esses três tempos verbais. Vamos relembrar o gênero folheto turístico. Vamos lembrar como que é esse gênero. Lembram desse texto aqui? Desse folheto turístico que eu trouxe para vocês lá na primeira aula, quando nós começamos a falar do folheto turístico? Então, vou só lembrar vocês. Aqui eu tenho o folheto que está aberto, eu tenho algumas imagens e depois muito texto. Eu tenho aqui escrito o que esse turismo oferece. Tenho aqui o título, dizendo ali região centro, Amocentro e Cantu Quiriguaçu, nome difícil desse lugar. Tá? Depois eu tenho ali uma pequena descrição desse local, dessa região serrana. Ok. Tenho a parte de trás, que apresenta o quê? A capa fica lá. Depois eu tenho a publicidade, lembram que vocês fizeram uma atividade sobre publicidade local? E depois mais texto, veja como eu tenho bastante texto. Aqui eu tenho o mapa de onde fica essa região, para que o turista possa se localizar ali. Então, essa é o formato do meu folheto turístico. Aqui eu tenho ele aberto, tá? E aqui eu tenho ele a parte de trás, como que ele fica. Lembrando que ele é dobrável, lembra? Mas a gente vai fazer isso ainda hoje. Então, para a gente produzir o texto, a gente tem que começar a fazer. E nós vamos fazer o quê? Um rascunho no caderno. Nós vamos fazer um rascunho no caderno desse texto. Então, nós vamos fazer o esqueleto desse texto. Pensar no que o texto vai ter, como que ele vai ser escrito. Então, a primeira coisa, vou pedir para vocês. A sua cidade possui pontos turísticos? Sim ou não, tá? Quais? Se você acha que não possui, o que seria interessante que as pessoas conhecessem? Lembram quando nós falamos que não são somente os pontos turísticos? Às vezes a cidade oferece uma outra coisa. Tá? Então, o que essa outra coisa a sua cidade oferece? O que você acha interessante que as pessoas conheçam? Quando alguém vai de fora aí na sua casa, você leva essa pessoa para passear pela sua região ou pela sua cidade? O que você gosta de mostrar? Por que você gosta de mostrar? Então, é isso que você vai ter que pensar. Então, faça aí uma relação das coisas interessantes que a sua região ou cidade possui. Um tempinho para você fazer essa relação, volto para continuar e a gente continuar produzindo o nosso texto.
Então, conseguiram fazer a relação do que a sua cidade oferece de interessante? Por mais que você ache que não tem muita coisa interessante, sempre tem alguma coisa que alguém gostaria de conhecer aí da sua região. Alguém que não é da sua região gostaria de ver, conhecer, saber um pouco mais, ok? Agora que nós já fizemos essa relação, nós vamos separar essa parte do que é interessante em cultura, passeio, aventura e gastronomia. Então, você fez a relação daquilo que é interessante. Agora você vai separar. Faz parte da cultura? Faz parte de passeio? Faz parte da gastronomia? Ou faz parte de uma aventura? Vou dar um tempinho de novo para você fazer essa separação nesses itens. Cultura, passeio, aventura e gastronomia. E eu volto para a gente continuar com a preparação dessa nossa produção textual. Então, conseguiram fazer essa separação? Acredito que a sua região ou a sua cidade tenha muita coisa interessante, bastante coisa que as pessoas gostariam de conhecer. Então, agora, nós vamos ver a seguinte coisa. O folheto turístico, ele vai possuir uma capa. Então, esse folheto é uma capa. O que vai ter nessa capa? Um título. O que tem nesse título, professor? O nome do local, o nome da sua cidade ou o nome da sua região. Se você quiser, por exemplo, fazer um folheto turístico aí do seu bairro, você pode colocar o nome do seu bairro. Então, esse título é o nome do local que nós vamos produzir o folheto. Depois, um convite. Você vai fazer uma frase convidando alguém. Então, eu tenho aqui no exemplo, ó, uma viagem fascinante. Então, como que eu vou me convencer a ir para essa região serrana? Porque dizem que é uma viagem fascinante.
Depois eu tenho imagens do local. Tem umas imagens menores mostrando vários locais e uma imagem de fundo maior tirada ali desta região. Então, é assim que se configura a capa do folheto turístico. Aí nós vamos começar a produzir. Primeiro, escreva o título. Então, o que tem nesse título, professor? Tem o nome da sua região, o nome da sua cidade ou o nome do seu bairro, tá? Aquilo que você vai fazer o folheto turístico. E uma frase, ó, com verbo, tá? Dessa vez a frase precisa ter verbo. E essa frase precisa ser criativa. E você tem que pensar que você vai convidar a pessoa a conhecer este lugar. Então, você vai ter que pensar muito bem. O que é interessante eu colocar? Coloquei aqui, ó, alguns exemplos de verbos. Vocês não precisam utilizar esses mesmos verbos. Podem utilizar outros. Só coloquei uns exemplos para que a gente comece a pensar melhor. Então, ó, conheça, venha, desfrute, visite, experimente e assim por diante. Qualquer verbo que você queira utilizar. Lembrando que esses verbos nós vamos utilizar o quê? No modo imperativo. Lembram? O modo imperativo é aquele que faz um convite. Lembram disso? Então, nós vamos fazer no modo imperativo ali uma frase para que a pessoa conheça essa minha região. Então, título, nome do local ou região e depois uma frase. Essa frase vai convidar a pessoa de alguma forma. E uma frase que seja criativa, certo? Não basta você colocar assim, venha conhecer minha cidade. Não é o suficiente. Nós precisamos convencer os turistas a visitar, ok? Um tempinho para vocês fazerem isso e volto para a gente continuar.
Então, fizeram aí a sua frase criativa. Confesso para vocês que eu estou bem curioso para saber qual é essa frase criativa que vocês fizeram. Então, ó, agora nós vamos fazer o parágrafo de introdução. Lembrando que nós vamos fazer um rascunho. A gente está fazendo tudo isso no caderno, depois que a gente vai passar para o suporte, né, o folheto em si. Então, ó, você vai produzir um parágrafo de introdução. O que tem que ter nesse parágrafo? Você falará da sua cidade ou região de forma global. Então, você vai falar do seu local aí num todo, tá? De forma geral. Mas é imprescindível que você responda à pergunta: por que visitar esse lugar? Por que eu tenho que visitar esse lugar? Certo? Então, coloquei aqui, ó, um exemplo para vocês. Local, o local seria o nome aí da sua região, certo? Então, local é um lugar que... Esse lugar, por que a pessoa tem que ir visitar o local onde você mora? O que tem de atraente? Então, você vai criar um parágrafo. Esse parágrafo bem criativo, lembrando que você está convidando as pessoas a conhecerem a sua região, ok? Vou dar um tempo para vocês escreverem aí no caderno de vocês esse parágrafo, reler aquilo que você escreveu para ver se ficou bom, se ficou interessante, se te convenceria a conhecer, e eu volto para a gente dar continuidade.
Conseguiram escrever o parágrafo de vocês? Colocaram coisas interessantes a serem conhecidas aí na cidade? Lembram que lá nas primeiras questões, pedi para que vocês fizessem uma relação daquilo, depois separassem essa relação em outros itens. Tudo isso é para que a gente vá construindo o nosso texto aos poucos. Então, com o primeiro parágrafo pronto, lembrando que você vai falar da sua região de uma forma geral, nós vamos para o corpo do texto. Lembram aquela parte lá do folheto da região serrana, onde tinha bastante texto? Então, agora a gente vai para esse corpo do texto. O que precisa ter? Olha só. Você vai desenvolver as atividades que você separou. Lembra que você havia separado as atividades? Então, que tinha cultura, passeio, aventura e gastronomia? Agora você vai desenvolver essas atividades. Então, você colocou lá que era interessante fazer um passeio em determinado parque. Mas por que esse parque é interessante? Então, você vai dizer porque o que ele apresenta, se tem lago, se não tem lago, se tem local para as pessoas fazerem um piquenique. É isso que você vai fazer, desenvolver essas atividades que vocês separaram. Para cada um desses itens, você pensará numa pergunta. O que esse item pode oferecer e por quê? Então, toda vez que você for desenvolver, você vai pensar assim, ó. Separei em cultura. O que a minha região tem de cultura? Então, você vai pensar, o que essa cultura pode oferecer? E por que ela pode oferecer? Por que é interessante isso? É isso que vocês vão ter que pensar. Vou dar um tempo para vocês fazerem esse corpo do texto e eu volto para a gente continuar.
E então, conseguiram desenvolver essas atividades que a sua região oferece? Pensaram, colocaram alguns detalhes que sejam interessantes? Lembrando que a gente está fazendo um convite para que a pessoa conheça, ela precisa se interessar pelo local. Agora nós vamos quase para a última parte. Olha só. Lembra que nós falamos da publicidade? Teve um exercício que vocês ainda puseram aqui, preencheram a publicidade, que seria ali da região serrana? Então agora, ó, você vai pensar em quais itens a sua cidade ou região pode oferecer como publicidade. Então o que você vai ter que pensar? Por exemplo, hotéis, pousadas, restaurantes. Quais? Nós vamos preencher aqui essa publicidade. Quais itens eu vou colocar? Será que eu vou colocar 2 restaurantes? Será que eu vou colocar mais hotéis, mais pousadas, aluguel de carros? Lembra? Nós fizemos um exercício assim. Mas agora você vai pensar aí da sua região. O que a sua região oferece? Você pode, inclusive, colocar o nome. Então, o nome do hotel. Digamos que o hotel chama hotel mesmo. Então, você vai colocar hotel, hotel. Ok? Você pode nomear, não tem problema. Nós vamos fazer a publicidade desse local. O que você colocaria como publicidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto para a gente dar continuidade.
Pensaram aí na publicidade que vocês vão colocar nesse folheto turístico? Pensaram a respeito? Será que alguém aí da sua casa, algum familiar, faz alguma coisa que possa ser vendido? Você pensou nesse familiar para colocar ali na publicidade? Talvez você conheça alguém aí próximo a você que faz, cozinha muito bem. Às vezes a pessoa nem tem um restaurante, mas cozinha muito bem. Também poderia ficar aqui na publicidade. Se você quiser repensar depois nessa publicidade, sem problema, ok? Agora nós vamos para um quiz. São características comuns do folheto turístico. Então, o que o folheto turístico vai trazer? O que é comum, é normal nós encontrarmos em folhetos turísticos? Imagens, verbos no pretérito, modo imperativo. Imagens, verbos no pretérito, modo subjuntivo. Imagens, verbos no futuro, modo imperativo. Imagens, verbos no presente, modo imperativo. Lembram de uma das aulas que nós fizemos um exercício que nós mudamos um trecho e colocamos um C na frente, que daí ficava um modo subjuntivo e parecia que faltava alguma coisa? Isso é interessante a gente lembrar. Claro que o folheto turístico, normalmente ele vai trazer imagens, verbos no presente e no modo imperativo, que é um convite, está fazendo um convite para você participar, conhecer o lugar, a região, ou às vezes até mesmo um evento. Então a pessoa faz um folheto turístico só para determinado evento ou determinado local mesmo, específico da cidade. Muito bem, agora nós vamos produzir o nosso folheto. Estão lembrados que na aula passada eu pedi para vocês separarem ou uma folha de caderno ou uma folha de sulfite? Agora nós vamos produzir esse folheto. Como que nós vamos fazer? Olha só, tenho a minha folha de sulfite, vou fazer de um jeito bem simples. Vou dobrá-la aqui, como se fosse em 13, uma dobradura de carta mesmo. Só vou tentar medir mais ou menos para que fique com a mesma medida e vou fazer o meu folheto. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí na casa de vocês. Podem fazer bem dobradinho, bem bonitinho o folheto de vocês. Pode ser na folha de sulfite ou pode ser na folha de caderno, não tem problema, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa dobradura. Vou só lembrá-los como é que eu fiz. Olha só, peguei a folha sulfite, coloquei em 3, assim, e depois só apertei os cantinhos aqui, ok? Um tempinho para vocês fazerem isso e eu já volto. Conseguiram fazer a dobradura aí na casa de vocês? Então, ó, só para mostrar, ficou mais ou menos assim a de vocês, ok? Muito bem. Então, como que vai ficar isso para eu distribuir? Porque eu tenho publicidade para colocar, eu tenho a capa para colocar e eu tenho texto também para colocar. Eu fiz aqui um exemplo para vocês. Então, ó, a dobradura, certo? Eu vou ter a capa, aqui fica a capa. Aqui é a primeira coisa que a pessoa, quando a pessoa abrir, a primeira coisa que ela vai ver é este lado aqui. Então, aqui eu coloquei o mapa aí da sua região, do seu bairro, da sua cidade, aquilo que você vai colocar no seu folheto. Então, fazer um mapinha aí para as pessoas se localizarem no local. Você pode colocar nome de ruas, colocar o desenho de uma
de um ponto turístico importante, como a pessoa pode chegar até lá. Aqui dentro, em todo ele, vai o texto. Lembra que vocês desenvolveram o texto? Então, aqui dentro, em todo ele, vai o texto, aquilo que a sua cidade vai oferecer para vocês. Quando eu fecho, olha só, tem uma capa, lembra a parte de trás? A parte de trás eu vou ter o quê? A publicidade. Lembra que vocês pensaram em qual publicidade que vocês iam colocar? Então, aqui vocês vão colocar a publicidade. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou ter o mapa, a publicidade e a capa. E dentro dele todo o texto. Quando nós fecharmos, dá bem certo. Eu pedi também, na aula anterior, caso você tivesse imagens aí da sua cidade, de pontos turísticos. Se você não tem problema. O que nós vamos fazer? Desenhar mesmo os pontos turísticos, ou desenhar um parque, ou desenhar alguma coisa relacionada à gastronomia que a sua cidade possa oferecer. Pode ser tudo manual mesmo, não precisa ser nada impresso. A única coisa que fica interessante, é claro que como a gente está fazendo um folheto turístico, é interessante que a gente pinte esses desenhos para que eles fiquem muito mais atrativos. E novamente eu digo para vocês que estou curioso com relação a como esses folhetos turísticos vão ficar. Será que eles vão convencer realmente alguém a ir visitar aí a sua região? Então, depois de terminado, nós vamos ver o que nós aprendemos hoje. Revimos as características do folheto turístico e fizemos o quê? Colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Fizemos a dobradura, inclusive, do folheto. Sabemos ali que ele ficou dividido em 3 partes, que eu vou ter uma capa, vou ter toda a parte de dentro com texto, vou ter um mapa, vou colocar também uma publicidade. Então, estas são as características ali do meu folheto turístico. Lembrando sempre, eu preciso fazer um convite. Eu estarei convidando as pessoas para visitar a minha cidade ou região. Para vocês conhecerem mais, eu tenho o wikihall.com, que é um site em que você encontra vários modos de fazer. Então você procura alguma coisa, como fazer tal coisa. Tem lá, como fazer folheto turístico. Você vai encontrar ali o passo a passo de como você pode fazer esse folheto turístico. E de novo eu deixo o turismoparaná.gov.br. Por hoje eu agradeço, espero que vocês produzam esse folheto turístico colocando aí tudo aquilo que a sua cidade pode oferecer e espero vocês para a próxima aula. Até lá!